O experimento da balsa Akali foi uma tentativa profundamente equivocada conduzida por um cientista extremamente incompetente, mas também é uma história com uma lição interessante. Santiago Genovés foi um antropólogo obcecado em estudar o comportamento violento em seres humanos nos anos 70. Ele se inspirou em um experimento feito com macacos, que revelou que a maioria da violência nessa espécie era motivada pela necessidade de relações sexuais com fêmeas na ovulação. Santiago queria testar essas hipóteses em humanos, acreditando que, ao descobrir a razão da violência na espécie humana, ele poderia desvendar o segredo para a paz mundial. Para verificar se essa dinâmica também se aplicava aos humanos, Genovés encomendou a construção de uma balsa de aproximadamente 12 metros a um construtor de barcos britânico. Sua ideia era navegar pelo Atlântico, das Ilhas Canárias ao México, com 10 jovens atraentes a bordo. Essa experiência se assemelhava a um protótipo dos reality shows que viriam depois, porém com um elemento único. Os participantes estariam tão isolados do mundo exterior que implorar por resgate seria inútil. Suas únicas opções seriam enfrentar o afogamento ou ser presa de tubarões. Ao planejar sua experiência, Santiago divulgou anúncios em periódicos internacionais e selecionou cuidadosamente os participantes, escolhendo indivíduos de raças e religiões diversas para criar um microcosmo do mundo. Ele escolheu 6 mulheres e 4 homens de diferentes origens e países. O detalhe é que ele recrutou participantes interessantes e jovens, com idades entre 20 e 30 anos, para que abordassem relações sexuais uns com os outros. Nos anos 70, as mulheres estavam começando a ter um papel mais forte na sociedade. Então, Santiago escolheu mulheres para os cargos mais importantes na balsa. A capitã era uma mulher, a mergulhadora responsável pela manutenção da jangada também era uma mulher, e a operadora de rádio era uma mulher. Este foi um dos poucos aspectos admiráveis do experimento de Santiago. Porém, como você verá mais adiante, o comprometimento dele com essa ideia era no mínimo falso. No dia 12 de maio de 1973, a jornada teve início. O experimento de Santiago, em sua essência, envolvia ele sentar-se em um canto e documentar as interações das pessoas na jangada à medida que, inevitavelmente, se desdobravam em um cenário caótico de violência. A meu ver, isso parece menos científico e mais fetichista, mas era exatamente essa a sua intenção. E para ressaltar o quão estranho e não científico era esse experimento, devo observar que o contrato que os 10 participantes tiveram que assinar exigia que eles dessem suas almas, corpos e mentes a Santiago. Santiago também distribuía folhetos semanais aos participantes. Estes continham perguntas sobre como eles se sentiam em relação aos outros a bordo, quem eles eliminariam, quem eles mais gostavam, com quem gostariam de dormir. Algumas destas perguntas eram sobre o que levaria cada pessoa à violência ou o que eles achavam que levaria os outros à violência. Esquisito e meio assustador, mas essas pesquisas eram respondidas em particular e compartilhadas apenas com Santiago. Tudo isso em nome da ciência, suponho. Santiago queria que a balsa se tornasse um caos de agressão e violência, para poder testemunhar tudo isso. No entanto, semanas se passaram e isso simplesmente não estava acontecendo. Na verdade, todos estavam basicamente se tornando melhores amigos. Eles estavam se divertindo muito na jangada. Os vídeos feitos durante o experimento mostram os participantes sorrindo e curtindo o momento juntos. Ainda numa tentativa frustrada de fomentar conflitos a bordo, Genovés deliberadamente limitou as oportunidades de privacidade. Os participantes não tinham permissão para acessar qualquer material de leitura. Quando precisavam usar o banheiro, eram obrigados a se sentar sobre um buraco acima das ondas,
à vista dos outros 10 membros da tripulação, e esperar que o mar fizesse sua limpeza. Neste ponto, Santiago também queria que as pessoas tivessem relações sexuais entre si. Ele pensou que isso criaria conflito e, assim, levaria à violência. E, eventualmente, Santiago conseguiu o que queria. As relações começaram a acontecer. Alguns homens e mulheres dormiram juntos, mas era algo apenas por tédio. Não havia ressonância emocional ou apego envolvido, então o sexo não estava realmente levando a conflitos. Santiago continuou tentando manipular os participantes, mas suas tentativas eram cada vez mais patéticas. Ele fez anotações e distribuiu questionários provocativos, e fez comentários desrespeitosos. Isso só contribuiu para que os participantes passassem a desgostar dele ainda mais. No final das contas, o experimento estava seguindo exatamente na direção contrária à que Santiago almejava. Conforme o grupo se aproximava e criava laços mais amigáveis entre si, os questionários de Santiago se tornaram mais provocativos. Quantas vezes você se masturbou? Com quem você teve relações sexuais? Com quem você gostaria de dormir? Quem você gostaria de matar? E naturalmente, em resposta a essas perguntas estranhas e ao crescente descontentamento por Santiago, o grupo passou a não simpatizar mais com ele. Em um dos questionários, uma resposta comum à pergunta sobre quem eles mais desaprovavam, a resposta era Santiago. Certa manhã, algumas pessoas estavam pescando e conseguiram pegar um tubarão pequeno. Com entusiasmo compreensível, eles içaram o tubarão para o convés. Lendo o relato de Santiago sobre esse momento, parece que ele acreditava que esse seria o ponto de virada, o momento em que a violência surgiria. Em suas anotações, ele descreveu que eles bateram na cabeça do tubarão com um machado e despedaçaram sua carne. No entanto, a partir das filmagens que podemos observar, o grupo estava simplesmente cortando o tubarão e preparando-o para o jantar. Não houve manifestação de violência de maneira alguma. E, frustrando as expectativas de Santiago, a atmosfera positiva persistiu. Os indivíduos a bordo não apenas estavam desfrutando do tempo juntos, mas também se aproximando ainda mais, ao mesmo tempo em que nutriam um crescente ressentimento em relação a Santiago. Na verdade, os participantes estavam se tornando verdadeiros amigos. Surpreendentemente, mesmo diante das manipulações óbvias de Santiago e das tentativas de provocação, essas ações não conseguiram enfraquecer os laços que se estavam estabelecendo entre eles. Nesse momento, a notícia do experimento chegou a alguns dos principais jornais, que o apelidaram informalmente de Love Raft ou Sex Raft, algo como expedição sexual. Os veículos de comunicação focaram quase que exclusivamente nas relações sexuais que estavam ocorrendo na balsa. A universidade com a qual Santiago estava afiliado, naturalmente, percebeu essas manchetes e artigos como uma publicidade extremamente negativa para a instituição. Como resultado, decidiu romper imediatamente todos os vínculos com Santiago e seu experimento. Certo dia, o leme da jangada quebrou. Você deve lembrar que Santiago havia escolhido mulheres para posições mais importantes na balsa. Uma dessas mulheres era Serene. Ela era a mergulhadora da embarcação, comprometida, disposta e capaz de mergulhar para consertar o leme. No entanto, Santiago não permitiu que ela o fizesse. Ele afirmou que ela não poderia se lançar na água porque era mulher, o que foi uma resposta bizarra, considerando que a contratou justamente para mergulhar por ser uma mulher. A mergulhadora ficou naturalmente indignada, mas cedeu. Santiago pegou seu equipamento de mergulho, que claramente não lhe servia, e entrou na água.
Ele não tinha a menor ideia de como usar o equipamento de mergulho. Sua máscara não se encaixava e ele não sabia como mergulhar profundamente. Santiago falhou completamente, quase se afogou e voltou para a jangada com o leme ainda quebrado. Naquela noite, quando Santiago estava dormindo, Sylvain mergulhou sob o barco e reparou o leme sozinha. Na manhã seguinte, Santiago descobriu e ficou furioso. Genovés começou a manipular descaradamente seu experimento. Ele convocou uma reunião e repreendeu todos por estarem sendo amigáveis uns com os outros. Ele expôs publicamente as respostas de seus questionários pessoais, lendo em voz alta algumas delas. Por exemplo, ele afirmou que uma pessoa queria matar outra pessoa, ou que uma terceira pessoa tinha interesse em ter relações sexuais com alguém. Era uma tática bizarra e repugnante que ele acreditava poder incitar conflitos entre os participantes. Em um determinado momento, ele se referiu à única mulher negra a bordo como primitiva e sugeriu que ela deveria se relacionar com o homem negro da jangada porque era natural. É claro que todas essas atitudes apenas aumentaram o ódio do grupo por Santiago. Eles já eram bons amigos, e as manipulações de Santiago mal afetavam essa dinâmica. Em um dia, uma tempestade se moveu de encontro à balsa enquanto ela flutuava em direção ao Caribe. Santiago havia nomeado uma mulher sueca chamada Maria como capitã da jangada. Era sua responsabilidade liderar o grupo durante os momentos difíceis e manter a balsa na direção correta. Ela decidiu que deveria procurar abrigo em uma ilha caribenha mais próxima. Santiago argumentou que o contato com a civilização prejudicaria seu estudo, mas Maria optou por não arriscar a vida de todas aquelas pessoas pelo experimento falido de Genovés. Então Santiago simplesmente usurpou a sua posição. Declarou que ela não poderia mais ser capitã e se autonomeou como tal. Santiago instruiu a todos a entrarem na cabine, trancarem as portas e aguardarem a tempestade passar. Felizmente, a tempestade mudou de rota, e a única consequência foram as chuvas e os ventos fortes. A partir desse incidente, Maria retomou sua posição como capitã. Depois disso, Santiago praticamente se aposentou do experimento por completo. Parou de distribuir questionários, de fazer anotações e de realizar reuniões. Em vez disso, ele se isola e chora triste e sozinho. Genovés adoeceu, passando os dias e noites recebendo cuidados. Alguns participantes, inclusive o médico, mais tarde concordaram que ele possivelmente estava simulando doença em busca de atenção. Com Santiago efetivamente fora de cena, a dinâmica na balsa melhorou significativamente. O grupo passou a desfrutar de mais liberdade para se divertir e aproveitar a vida, sem alguém estranho constantemente espreitando nos cantos. Os participantes contaram que, após a saída de Santiago da expedição, eles se reuniram em um grupo muito mais unido. Foi nesse momento que as amizades informais evoluíram para laços verdadeiramente íntimos. Após uma jornada repleta de desafios, a balsa finalmente atingiu o tão aguardado destino e todos os envolvidos se tornaram verdadeiros amigos. Apesar da intensa e obsessiva ânsia de Santiago pela violência, essa ameaça nunca se materializou. Pelo contrário, o grupo emergiu mais coeso e fortalecido, construindo uma rede sólida de apoio mútuo. O que me encanta nessa narrativa é a representação clara do triunfo do bem sobre o mal, de maneira simples e direta. Em última análise, a jornada da balsa Akali nos recorda que somos seres complexos, capazes de uma gama variada de ações e emoções,
O que pode ter começado como um experimento mal concebido, impulsionado por motivações questionáveis, pode transformar-se em uma narrativa de superação, amizade e descoberta. A resiliência e a habilidade de adaptação do ser humano frequentemente triunfam sobre as tentativas de influência e manipulação. No âmbito pessoal, acredito que Santiago não estava genuinamente comprometido com uma abordagem científica. Tenho a impressão de que ele, na verdade, procurou ser um mero espectador de uma situação degradante. A experiência se distanciou do método científico e, apesar das manipulações evidentes e das constantes tentativas de provocação, a violência que ele tanto ansiava nunca se concretizou. Em vez disso, o que ele efetivamente originou foi um grupo de amigos para toda a vida.